aquele mesmo sentimento pode ser demonstrado ou expressado de uma forma diferente. Da mesma forma também que os pais devem ensinar para os filhos que eles não podem dar ordem nos pais, eles podem pedir alguma coisa, que hoje em dia nós estamos observando no dia a dia, os filhos que dão mais ordens, os papéis estão completamente invertidos. As coisas funcionando em casa de acordo com o que os filhos querem. Né? Exatamente. O fim de semana vai ser como os filhos escolheram. Né? Desde que isso seja algo assim, em concordância com ambos, naquela clima de amizade, mas quando os filhos, não, pai, a gente vai fazer isso, os pais aceitam. Eu acho que tem que ser estabelecidos os acordos, né? Vamos combinar o que nós vamos fazer no final de semana, ou então até no dia a dia, dependendo daquela ordem que você deu, se a criança, se ela tem dificuldade para exercitar aquela ordem, para colocar em prática, você também pode novamente estabelecer outros acordos a esse respeito. E diz o seguinte, eu tenho um filho adolescente de 14 anos, eu passo a disciplina para ele, mas ele não aceita. Sou evangélica e ele não quer ir à igreja comigo. Muito agitado, já fui chamada na escola várias vezes, já levei no neurologista a pedido da escola e não deu nada nos exames. O que fazer se ele não tem problema neurológico? Doutora Terezinha, isso está ligada a essa pergunta nossa, a questão da obediência? Tá ligada, né? Porque é desde cedo que você precisa ensinar os filhos a respeitar aqueles que merecem respeito, né? Honrar aqueles que merecem honra. Mas é muito importante também você ensinar para o filho que aquele comportamento, ou então você compreender que aquele comportamento que a criança está tendo ali no dia a dia, na verdade, é um sentimento que está infiltrado no coração dessa criança. Então, de repente, uma motivação para rebeldia, para desobediência, ou uma motivação para agressividade, e por aí vai, né? Então, às vezes, que manifesta na vida da criança através do bater nos coleguinhas na adolescência, não obedecer a pai e mãe, ser rebelde, que na verdade é a exteriorização de um sentimento que está infiltrado no coração da criança ou no coração do adolescente. Então, assim, nós vamos encontrar uma variedade de sentimentos que estão infiltrados no coração dos filhos. E a cada um desses sentimentos, a cada expressão desses sentimentos, nós devemos sentar com essa criança, com esse filho adolescente e mostrar que aquele comportamento é uma atitude que está no coração. A Bíblia é clara nisso, afinal de contas, a boca fala o que está cheio, o coração. Então, nós temos que fazer perguntas para os nossos filhos que sondem e que eles possam abrir o coração. É verdade. Ao invés de nós brigarmos assim, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Verdade. Nós deveremos perguntar para o filho o seguinte, o que é que você estava sentindo quando você me tratou daquele jeito? O que é que você estava sentindo quando você me desobedeceu? Quer dizer, é no lar que a gente encontra um ambiente de aceitação. Quer dizer, a criança, ela tem que se sentir amada dentro desse lar. E nós temos que fazer com que ela caminhe do comportamento para a atitude do coração. Gente, e quer dizer, nesse sentido também, as famílias precisam criar em seus lares ambientes que permitam a manifestação daqueles valores individuais que nós acreditamos. E deveríamos dizer sempre para a criança, meu filho, não há nada que você venha me dizer que eu não vá te ouvir atentamente. Eu posso não concordar com você, mas eu vou discutir seriamente sobre os seus pensamentos e sobre suas atitudes. Quer dizer, a gente está saindo, estamos tirando o foco daquele comportamento e colocando foco na atitude do coração. E lembrando, né, que a obediência, precisamos ser severos nesse processo de obediência. O que é obediência? O que é obediência? Né? Obediência é obedecer a alguém em autoridade. E obedecer naquele momento em que
que foi pedido, ou seja, fazer aquilo que foi pedido no momento em que foi pedido. Então, nós precisamos também ensinar nossos filhos a obedecer de pronto, não quando eles quiserem ou sob ameaças, porque hoje em dia os filhos estão obedecendo quando eles querem, ou então quando a gente ameaça de fazer alguma coisa, ou então quando você faz um acordo, quer dizer, eles fazerem aquilo que queremos mediante um acordo não é obediência. Quer dizer, eles precisam sentir prazer, satisfação em nos obedecer, porque isso é bom para eles. Isso é bíblico, olha, é bom só, para eles. Agora, maravilha. depende das nossas atitudes. É a maneira como a gente conduz no dia a dia, essa abertura que a gente dá para o diálogo, é que vai fazer com que os filhos tenham confiança de manifestar aquilo que eles sentem para aquele pai ou para aquela mãe. Esse eu vejo, doutora, que é um grande desafio das famílias. Dar espaço para que seus filhos expressem o que sentem. Mesmo que esse sentimento seja algo ruim, que esse pai não gostaria de ouvir, mas que essa mãe, esse pai precisa ajudar esse filho no momento desse de transformação. Há crises em todas as idades do ser humano, né? Verdade. E ele precisa ter essa segurança. Porque se comigo, que sou mãe, meus filhos não estão seguros em falar, em compartilhar sem medo, ele vai compartilhar lá fora. E aí ele vai ouvir conselhos, na maioria das vezes, errados. Exato. E vai trazer isso para casa e vai me gerar grandes problemas, né? Se ele comigo, a gente já vai falar daqui a pouco da linguagem dos filhos, mas se como pais nós não ouvimos nossos filhos, mas somente por que você fez isso, né? Por isso eu vou tirar isso de você. E acabamos aí despertando mais ira nos filhos. E a Bíblia também fala para que nós pais não viemos a despertar ira nos nossos filhos. Verdade. Não é? Tem mais uma pergunta aqui, doutora. A ouvinte diz, eu tenho um filho de 9 anos, segundo ela, ele é muito hiperativo. Às vezes age de maneira errada, não consegue se dar bem com meu esposo, que na verdade é seu padrasto. E com ele tenho outro filho de 10 meses. Isso pode ser ciúmes da criança ou ele está querendo chamar a minha atenção? Olha, esse é um caso, nos dias de hoje, bastante comum. Filhos que vivem com pais que não são seus pais legítimos. Pode ser os dois, né? Ele pode estar chamando atenção ou mesmo ele está sentindo necessidade de um diálogo, né? De alguém que entenda aquilo que ele está querendo. É aí que entra mesmo, porque se nesses primeiros momentos da vida da criança, se a gente não acompanha ali no dia a dia, passo a passo dessa criança, buscando compreendê-las e atender às necessidades dessa criança, quer dizer, ela vai crescendo de uma maneira muito desorganizada e aí ele vai se tornar mesmo uma pessoa indisciplinada. E aí o que acontece na vida de uma pessoa indisciplinada, que agora há pouco nós estávamos falando disso. Aquela pessoa, o que nós temos que ter em mente, que aquela criança hoje que está rebelde, que ela não faz aquilo que eu peço, isso já é um processo de indisciplina, que tende a ir aumentando na adolescência, na idade adulta. Quer dizer, uma pessoa indisciplinada, ela nunca vai dar conta das suas necessidades, nem das necessidades de um relacionamento. É verdade. E o que acontece? A pior coisa que acontece na vida de um indisciplinado é a falta de organização interna. É aquele adulto, ou aquele adolescente, ou aquela criança que é totalmente desorganizado, que é tudo jogado, tudo espalhado, que pai e mãe tem que ficar juntando os brinquedos, pai e mãe tem que ficar, a mãe principalmente, organizando a mochila, porque nem a capacidade de organizar a mochila da escola a criança tem. Então a pior coisa na vida dessa pessoa é a queda na qualidade de vida dela e de todas as pessoas que dela dependerem. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo globalizado. Aquilo que eu faço vai ter consequência em toda a minha família e extensivo também no meu ambiente de trabalho, com os amigos. Então é importante que desde cedo
a gente venha ter essa compreensão desse processo de educação. Quer dizer, é o comprometimento que nós precisamos ter nesse processo de educação que vai ajudando essa criança a crescer de uma forma organizada. Isso é muito interessante. Quando falamos hiperativo, né? Hiperativo. Os pais às vezes têm o hábito de achar que toda criança um pouquinho mais agitada, cheia de energia, é hiperativa. Como diferenciar isso, doutora? Hoje em dia está sendo confundido, né? Muitas vezes não é hiperativo, muitas vezes é uma criança indisciplinada. Olha aí. Não se pode, os pais acabam confundindo. Acabam confundindo com hiperatividade. Hiperatividade são coisas completamente diferentes. Ou aquela criança que tem energia para gastar, não é canalizada da maneira correta e ela, dentro de casa, aquela explosão. A criança indisciplinada, ela não sustenta nenhuma atividade. Tudo dela é jogado, tudo dela é pela metade.